1 Pedro, essa passagem do capítulo 1, é uma passagem encorajadora do Novo Testamento, que para nós que enfrentamos desafios no dia a dia. Pedro está escrevendo para aqueles cristãos que estavam espalhados pela Ásia, que haviam sido dispersos, tanto que ele está escrevendo para os estrangeiros, ou dependendo da tradução, a tradução está escrita forasteiros da dispersão, que estavam vivendo em contexto de perseguição e estavam sendo aflitos por causa da sua fé na palavra de Deus. E essas palavras de Pedro não trazem apenas consolo para esses cristãos, mas revelam verdades profundas sobre a identidade e o propósito do povo de Deus. A mensagem nesse texto central é que, como povo, como cristãos, nós somos chamados a viver como eleitos de Deus. Como ele mesmo fala, né, que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus, com uma esperança viva em Deus, enraizada na ressurreição de Jesus Cristo, baseada na nossa fé, uma fé que deve ser genuína e deve ser constante. Essa identidade nos dá uma perspectiva diferente da nossa vida, de como nós devemos lidar com as situações e como enxergamos as dificuldades do tempo presente. Para nós podermos introduzir o tema, nós podemos pensar como nós podemos permanecer cheios de alegria no mundo como está hoje, diante das dificuldades que nós enfrentamos. Pedro, ele responde essa pergunta destacando 3 aspectos importantes. Primeiro, ele fala da nossa identidade como eleitos de Deus. Ele fala sobre a esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo. E fala também da nossa alegria e confiança baseada na nossa fé genuína. Essas verdades não apenas nos sustentam, mas nos tempos de adversidade, mas também convidam a viver um propósito, sabendo que Deus é soberano sobre a nossa vida. A primeira parte que Pedro fala é que nós somos eleitos por Deus para uma nova vida. Como ele mesmo fala aqui no 2º versículo, né? Eleitos segundo a presciência de Deus. Pedro inicia essa carta destacando uma verdade fundamental na vida do cristão. Ele fala: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros. Aqui ele já traz 2 verdades. A primeira, que nós somos escolhidos por Deus. Nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. E segundo, que nós somos forasteiros. Apesar de nós vivamos nesse mundo, nós não pertencemos a este mundo. Nós pertencemos ao mundo que ainda vai estar por vir. Essa combinação nos lembra que somos parte de um plano maior de Deus, que somos algo que Deus já planejou há muito tempo. Pedro explica, né, que ele fala que somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito Santo, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. E aqui Pedro traz 3 verdades para nós sobre esse assunto. A origem da eleição é a presciência de Deus. Nossa eleição, ela não é acidental, ela não foi uma coisa que foi ao acaso. Nós fomos escolhidos por Deus segundo a presciência dele, segundo o seu conhecimento eterno. Antes mesmo da criação do mundo, Deus já havia nos escolhido. Vamos abrir em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Ele diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Aqui Deus já está demonstrando
que Ele nos escolheu, antes mesmo da fundação do mundo. Antes mesmo que tudo acontecesse, nós já éramos escolhidos por Deus. Nós éramos separados como povo santo. Vamos abrir em Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Ele diz o seguinte: porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quer dizer que antes mesmo de tudo, Deus já nos conhecia e já havia nos escolhido. Isso significa que a nossa salvação não é ao acaso. E ela não depende dos nossos esforços, mas elas dependem somente da graça soberana de Deus. E essa verdade nos dá segurança e confiança na nossa caminhada cristã, porque não depende das nossas obras ou do que nós vamos fazer, mas somente de Deus. E ele fala também do processo que nós passamos, que é a santificação pelo Espírito. Pedro continua dizendo que fomos eleitos segundo em santificação do Espírito. Isso significa que o Espírito trabalha em nós, nos santificando e nos preparando a cada dia para nos tornarmos mais semelhantes a Jesus Cristo. Ele nos separa do mundo diariamente. Nós somos separados do mundo. O Espírito Santo nos lembra de quem nós somos e aonde nós pertencemos e o que nós devemos fazer diariamente para que nós possamos nos aproximar cada vez mais de Deus. Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 18, o texto diz o seguinte: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O texto mesmo diz que nós somos transformados diariamente, para que nós possamos ser transformados segundo a imagem de Jesus Cristo. Gálatas 5,16 também diz o seguinte: pois jamais andai no Espírito e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Se nós andarmos no Espírito Santo, nosso corpo vai ser cada vez mais transformado e menos vai querer as coisas desse mundo. Cada vez mais vai se tornar mais semelhante a Jesus Cristo. Isso mostra que a santificação é um processo contínuo. Ela não é um processo que acontece uma vez e acabou. A santificação acontece diariamente na nossa vida para que nós possamos ser transformados cada dia mais à imagem de Cristo. E a santificação é a prova que nós realmente fomos eleitos por Deus. Se você busca a santificação e busca ser mais parecido com Cristo, a prova é que você realmente foi eleito, que você é escolhido por Deus. E ele fala também do propósito dessa esperança, né? Que é a obediência através da aspersão do sangue de Jesus Cristo. O propósito final da nossa vida é a obediência a Deus, que é somente possível através do sacrifício de Jesus Cristo. Quando ele fala da aspersão do sangue, no texto, ele faz uma referência ao Antigo Testamento, quando o sangue era aspergido sobre a arca, quando era selado alianças e também quando tinha o sacrifício para a purificação dos pecados do povo. E assim nós somos chamados a viver em submissão por essa nova aliança que Deus fez conosco. Vamos abrir em Hebreus capítulo 9, versículo 14.
Hebreus capítulo 9, versículo 14. O texto diz o seguinte: quanto mais o sangue de Jesus Cristo, pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. O sangue de Jesus nos purifica do pecado e ele nos capacita também a servirmos a Deus de uma forma que nós possamos obedecer a Deus mesmo. Uma obediência realmente, não obediência para ganhar a salvação, mas uma obediência que é uma resposta ao coração que foi transformado pelo Espírito Santo. Quando nós não obedecemos por medo ou por pavor, mas por gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós, pela salvação em Jesus Cristo. Deus nos escolhe antes da fundação do mundo para sermos moldados segundo o Espírito Santo, para obedecermos. E aí nós ficamos com a primeira pergunta: como nós temos vivido nossa vida? Nós temos vivido nossa vida segundo eleitos de Deus, em obediência a Jesus Cristo realmente? Nós temos servido a Deus em obediência por medo, ou nós temos servido em obediência por gratidão a Deus? Pedro também fala da esperança viva através da ressurreição de Jesus Cristo. Pedro convida os cristãos aqui a louvar a Deus pela misericórdia dele, porque ele concedeu uma nova vida e esperança na ressurreição de Jesus Cristo. No versículo 3 de 1 Pedro, no capítulo 1, ele fala: bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Esse versículo nos apresenta um conceito fundamental da vida cristã, que é a viva esperança que nasce da obra redentora de Jesus Cristo. Pedro nos mostra como essa esperança é possível e ela transforma a nossa vida. A origem dessa esperança é a grande misericórdia de Deus, o que Deus fez por nós. Nossa esperança não é baseada em quem nós somos, ou o que nós vamos fazer, ou no que vai acontecer ainda, mas somente na misericórdia da graça de Deus. É por meio do amor de Deus, esse amor que nos amou tanto, que somos regenerados e que nascemos de novo espiritualmente. Vamos abrir em Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Ele diz o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Essa misericórdia nos lembra que a salvação é um presente divino para nós. É um presente que nós não merecíamos, mas Deus, pela sua graça, nos alcançou com ela. E a nossa regeneração é um ato da graça de Deus, que nos transforma completamente. Ele fala também da base da esperança, que é a ressurreição em Jesus Cristo. Pedro enfatiza que essa esperança está enraizada na ressurreição de Jesus Cristo. A vitória de Cristo sobre a morte nos garante vitória e nos dá a certeza que a vida eterna é real. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 e 22, ele diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, porque assim como Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo.
Através da ressurreição de Jesus Cristo, nós temos esperança dessa nova vida e dessa vida eterna. A ressurreição de Cristo não é apenas um fato histórico, como muitas pessoas dizem. Ela é real na vida do cristão e ela é que traz esperança à vida do cristão. Assim como Cristo ressuscitou, nós viveremos com Ele na eternidade também. E essa verdade deve moldar o cristão e o modo como ele enfrenta a vida. E ele fala também o destino dessa esperança, que é a herança eterna. Pedro fala que é uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. E essa herança é diferente de tudo que nós conhecemos aqui na terra. Ele fala primeiro que ela é incorruptível, que ela não pode ser destruída. A Bíblia mesmo fala que ela é um tesouro que a traça não come, a ferrugem não corrói, nada pode destruir. Ela é incontaminável. Essa herança não pode ser manchada pelo pecado. Ela já foi purificada pelo sangue de Jesus. E ela é imarcessível, que significa que ela não perde o valor. Ela não é como as coisas da terra, que passa o tempo e elas desvalorizam. Essa herança é eterna e ela jamais perde o grande valor que ela tem para nós. Vamos abrir em Hebreus capítulo 9, versículo 15. Hebreus capítulo 9, versículo 15. Ele diz o seguinte: por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebem a promessa da herança eterna. Quer dizer, Cristo é o mediador da nova promessa, da nova aliança. E através dessa mediação, nós recebemos essa herança que não pode ser destruída, não pode ser manchada mais pelo pecado, não perde o seu valor e está reservada para nós. E a nossa herança é celestial e segura e não pode ser destruída por nada que possa acontecer. E essa é a nossa perspectiva eterna, especialmente quando enfrentamos as adversidades do mundo. E ele fala também da segurança dessa esperança, que essa segurança está afirmada no poder de Deus. Fala que essa herança é guardada pelo próprio Deus, pelo poder de Deus, para se revelar no último tempo. A nossa salvação não depende das nossas forças, mas do poder soberano de Deus mesmo, que nos sustenta até o fim. E por causa disso, essa herança não pode ser perdida, não pode ser destruída. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Quer dizer que essa herança está guardada para nós até o dia final, até o dia da volta de Jesus. E a nossa segurança está no poder de Deus e não nas coisas deste mundo, e não nas nossas capacidades. Isso nos dá a confiança que Deus vai completar a obra dele até o dia final, mesmo diante das dificuldades da vida. Pedro apresenta que isso que nós recebemos é um presente maravilhoso da graça de Deus. Ela nasce da misericórdia de Deus e é garantida pela ressurreição de Cristo. E é guardada para nós até o dia final. E ele deixa uma pergunta para nós. Nós estamos vivendo essa esperança diariamente? Nós estamos vivendo essa esperança dessa herança que nós vamos receber? Ou nós estamos vivendo segundo a confiança no mundo e não segundo a confiança no plano de Deus? Nós temos que lembrar que a ressurreição de Jesus Cristo é a prova definitiva que a nossa esperança está viva. E ela permanece firme até nos dias de hoje. E a última coisa que Pedro fala é da alegria nas provações por causa da nossa fé.
Essa talvez seja a parte mais difícil da vida cristã. Nos alegrarmos diante das provações que nós passamos no dia a dia. Nós nos alegrarmos diante das doenças, das tribulações, de problemas de família, de trabalho. E essa é a parte que nos torna mais vulneráveis, nos torna mais suscetíveis a nos desanimar. Mas Pedro reconhece que a vida cristã ela tem tribulação. Ela tem coisas que acontecem, ela tem coisas que atrapalham. Mas elas servem para um propósito divino. Ele fala que elas servem para fortalecer a nossa fé e revelar se a nossa fé é genuína mesmo. Se a nossa fé está firmada em Deus. Pedro ele escreve o seguinte, ele fala: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, será contristados por várias provações. E aqui Pedro ele apresenta 3 verdades fundamentais sobre a alegria, sobre a fé e sobre as provações da vida do cristão. Primeiro ele fala que as provações são temporais, mas são necessárias. Pedro usa expressões por um breve tempo, e se necessário também, para lembrar que as provações elas são temporais, mas elas são transitórias também. Elas podem estar agora, mas elas não duram para sempre. E servem geralmente para um propósito maior. Servem para nos fortalecer e fortalecer a nossa fé. Elas não são eternas, mas fazem parte do plano soberano de Deus para as nossas vidas. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18, o texto diz o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. E Romanos 8, capítulo 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós enfrentamos as tribulações, nós temos que nos lembrar que elas não duram para sempre. Deus permite provações na nossa vida para que nós possamos ser moldados, o nosso caráter seja moldado, e nós possamos ser transformados e nós possamos nos aproximar mais dele. Ele fala que as provações também refinam e validam a nossa fé. Se nós temos uma fé que é inabalável, as provações vão apenas confirmar essa fé. Se a nossa fé não está firmada em Cristo, quando as provações vêm, a nossa fé ela desvanece, ela desaparece, porque nós não somos firmados em Cristo. E aqui Pedro compara a fé como ouro, que quando passa pelo fogo é purificado, e quanto mais você passa o ouro pelo fogo, mais ele é refinado e mais ele se torna puro. E assim como o ouro passa pelo calor, é refinado, a nossa fé é testada diante das dificuldades desse mundo. É testada de acordo com aquilo que acontece na nossa vida. E ele diz, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quando nós somos testados, nossa fé é testada. E nós somos testados para ver se nossa fé é verdadeira. Em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4, ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Quando nós passamos por provações, nós somos testados, e se nós passamos por isso e a nossa fé é genuína, essa provação ela produz perseverança na nossa vida. Nós permanecemos mais firmes em Deus. Vamos abrir em Jó, no capítulo 23, versículo 10. Jó, capítulo 23, versículo 10.
O texto de Jó diz o seguinte: Ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. Jó, como todos sabem, passou por grandes provações. Perdeu os filhos, tudo que ele tinha, ficou doente e foi provado. Mas Jó sai fortalecido disso. Jó, quando termina toda a provação dele, ele diz para Deus: antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te conheço pessoalmente. Quer dizer, a fé de Jó foi aumentada diante das provações que ele passou. E Deus usa as nossas provações como um processo de refinamento na nossa vida, para nos refinar como ouro é refinado pelo calor, removendo as impurezas da nossa vida e aquilo que nos afasta dele e que realmente não é uma coisa boa para a nossa fé. E o resultado disso se torna uma fé inabalável a Deus. Às vezes você encontra pessoas que você vê que mesmo diante das tribulações e das coisas, as pessoas estão contentes, alegres, estão sorridentes, e mesmo assim estão passando, e você fala: como isso é possível? Às vezes porque a pessoa tem uma fé inabalável em Deus. É uma fé que ela realmente entende o propósito de Deus, entende que aquilo faz parte do plano de Deus, e ela continua firme no caminho dela. E Pedro também fala da alegria da salvação. Ele fala que mesmo sem ter visto Jesus fisicamente, nossa fé nele nos dá acesso a uma alegria incomparável. No texto de 1 Pedro, ele diz que a quem não viu há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Essa alegria não vem das circunstâncias. Porque se muitas vezes nós dependêssemos das circunstâncias das nossas vidas para nos alegrar, dependendo do que nós estamos passando, nós jamais nos alegraríamos. Mas ela vem da certeza, essa alegria vem da certeza da salvação e do nosso relacionamento com Jesus Cristo. Aí ele fala qual é o final dessa alegria, né? Que é o fim da nossa fé, que é a salvação da vossa alma. Mesmo em meio a lutas, nós podemos experimentar uma alegria em Deus, nós podemos experimentar uma profunda esperança em Deus, baseada na obra de Jesus Cristo. E essa alegria não é uma alegria superficial, mas é uma expressão na confiança no caráter de Deus. Vamos abrir em João, capítulo 16, versículo 22. João capítulo 16, versículo 22. O texto diz o seguinte: assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Jesus está falando para eles assim: vocês podem estar tristes agora, mas a alegria de vocês vai ser completa. Essa alegria que vocês vão receber, ninguém vai tirar essa alegria de vocês. E em Filipenses 4:4 ele também diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E essa é a alegria que nós podemos experimentar e que vai transformar a nossa vida e nos permitir permanecer firmes. E aí Pedro fala que como aplicar essas verdades nas nossas vidas. Primeiro, aceitando as provações como parte do plano de Deus. Lembrando sempre que Deus está no controle de todas as coisas e que tem um propósito maior para a nossa vida. Também buscando força na palavra e na oração. Ontem o irmão Gilberto estava lá na igreja e ele falou na igreja, e ele falou a respeito um pouco disso. Como que nós podemos permanecer firmes se nós não oramos e não buscamos a palavra de Deus?
Muitas vezes, na hora das provações, a primeira coisa que a gente faz é deixar de orar ou deixar de ler a palavra. E isso acaba não fortalecendo a nossa vida. Pelo contrário, isso acaba desgastando a nossa fé e nós acabamos desanimando. E também nós temos que nos lembrar da eternidade. Nós temos que nos lembrar do presente, dessa herança eterna que Cristo preparou para nós, que está reservada para nós no final. Essas provações muitas vezes podem ser pesadas, podem afetar a nossa vida, mas elas são temporárias, como Pedro mesmo disse. E a alegria da salvação e a promessa da glória eterna superam qualquer coisa que nós possamos enfrentar. Pedro nos ensina que as provações não são apenas desafios, mas oportunidades para crescer e glorificar a Deus e experimentar uma alegria que o mundo não pode oferecer. A alegria que nós temos em Cristo, o mundo jamais vai poder oferecer para nós. E ela nos revela, a alegria em Cristo, ela revela se a nossa fé é autêntica ou não. E nos prepara para o dia que nós vamos ver realmente Jesus face a face. Para terminar, eu queria deixar apenas uma pergunta para vocês. Como nós temos tratado a nossa vida? Nós temos vivido com alegria no meio das tribulações? Nós temos vivido com alegria na esperança da ressurreição de Jesus Cristo? Nós temos vivido com alegria pelo fato de sermos eleitos de Deus, ter sido escolhidos? Ou a nossa fé, quando ela é testada, ela é abalada, e nós somos afetados e nós acabamos desanimando? Nós temos que permanecer firmes na palavra de Deus e que, mesmo em meio às tribulações, nós possamos mostrar para o mundo a nossa alegria da nossa salvação e a alegria que nós temos em Jesus Cristo. Amém?